E pronto, quem for aparecendo também vai vendo. Pronto, boa tarde a todos. Vamos dar aqui início à sessão com a doutora Clara Lopes, do IPMA, e passava agora a palavra à doutora. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Clara Lopes e venho-vos falar um bocadinho sobre o meu trabalho no Laboratório de Microplásticos do IPMA. Mas, antes disso, queria só falar um bocado sobre o meu percurso até chegar ao IPMA. Então, eu fiz a licenciatura em Biologia na FCU e depois fui fazer o mestrado para o técnico. Foi tanto a Biologia, a licenciatura como o mestrado eram muito mais virados para a parte da Biologia molecular e o mestrado também tinha uma componente de Engenharia de Processos e depois fiz a minha tese. Na minha tese fiz a produção e a caracterização de nanopartículas lipídicas para serem usadas como vetores de fármacos para a administração oral. Depois disto, fiquei ainda no técnico com uma bolsa de investigação para continuar este trabalho que tinha iniciado na tese e para fazer o scale-up. E nesta altura estava eu a pensar que o meu caminho, o meu percurso seria muito virado para a parte da farmacêutica e comecei a mandar alguns currículos para farmacêuticas e bolsas de investigação nesta área. Até que um dia, por acaso, a minha mãe, até foi a minha mãe que me falou sobre um programa de estágios na administração central e que para eu concorrer também. Na altura não sabia muito bem o que era, aquilo basicamente podiam-se candidatar pessoas de várias áreas, desde ciências, engenharia, gestão e economia, que podiam fazer estágios nos diferentes organismos da administração central. Portanto, no meu caso, poderia concorrer a laboratórios de Estado e algumas direções gerais. E foi assim que eu acabei por chegar ao IPMA. Na altura, para mim, o IPMA era um instituto que estava muito ligado, como a maioria das pessoas, ao boletim meteorológico. Não fazia ideia que tinha toda uma área, todo um departamento dedicado ao mar. Mesmo assim, com um bocado de receio de achar que a minha formação académica não estava muito adequada ou pudesse ser o trabalho na parte do mar, acabei por aceitar e, para além disso, quando lá cheguei, deram-me duas opções, que era ou fazer o meu estágio no laboratório de microbiologia, porque por acaso estava mais adequada à minha formação académica, ou podia fazer o estágio num laboratório de contaminantes, porque na verdade era onde precisavam de pessoas. E eu, por achar que gostava de trabalhar no sítio onde pudesse ser mais útil, acabei por aceitar fazer o estágio no laboratório de contaminantes. Uns tempos depois, em que fazia de forma rotineira análises de poluentes orgânicos das diferentes matrizes ambientais, o meu orientador, na altura, sabendo que eu tinha gosto pela parte da investigação, apresentou-me um projeto que o IPMA participava e que tinha acabado de se iniciar, e perguntou se eu queria também participar. E o tema do projeto eram microplásticos. E na altura eu não fazia ideia o que eram microplásticos, mas decidi aceitar. Pronto, e até hoje tenho trabalhado, isto foi em 2015, até hoje tenho trabalhado como técnica no laboratório de microplásticos. Isto é importante porquê? Porque para muitos de vocês que estão na altura, numa fase em que não sabem muito bem o que querem fazer no futuro, acho que não tenham essa preocupação, porque são poucas as pessoas que têm uma ideia daquilo que querem fazer quando são mais novas e que depois realmente conseguem um percurso linear e o mais normal é acontecer, tem que haver um equilíbrio entre aquilo que queremos fazer e as oportunidades que a vida nos dá. E por outro lado, nunca neguem uma oportunidade de trabalho ou por medo de acharem que não estão à altura ou que não sabem tão bem uma determinada área, ou por não saberem nada sobre essa área, porque podem descobrir uma nova temática que gostam e fazer por aí o vosso percurso, que foi o que me aconteceu. Então, voltando outra vez ao IPMA. O IPMA, como dizia, está dividido em dois grandes departamentos, um departamento muito ligado à meteorologia e um departamento do mar, em que o IPMA é um laboratório de Estado que tem também como missão
fazer investigação na área do mar e dos recursos marinhos e, para além disso, fazer um apoio ao setor. E com isto quer dizer que temos, por exemplo, um Sistema Nacional de Monitorização de Moluscos Bivalves, o SNMD, em que o IPMA é a autoridade competente para limitar, classificar e monitorizar as zonas de produção de moluscos bivalves no país, de forma a garantir que consumimos bivalves com a qualidade adequada. Dá um apoio também na gestão dos recursos de pesca, em que faz a avaliação, por exemplo, dos estoques da nossa tão amada sardinha, faz monitorização do ambiente marinho, em que, por exemplo, participa em estudos de impacto de dragados, por exemplo, e tem também uma área toda dedicada à valorização de recursos marinhos. E não seria possível fazermos esta investigação na área do mar se não tivéssemos o apoio ou se não tivéssemos navios de investigação que nos permitem fazer a recolha de amostras e termos também o apoio de uma estação piloto de piscicultura de Olhão, que no fundo é uma estrutura com uma escala pré-industrial em aquacultura. Eu trabalho na divisão de Oceanografia e Ambiente Marinho, na DIVOA, que é uma divisão muito virada para a monitorização do ambiente marinho. E fazemos então a classificação e mapeamento de habitats bentónicos, fazemos a monitorização de biotoxinas em bivalves, de fitoplâncton nocivo, e estas duas componentes são extremamente importantes, por exemplo, para aquele Sistema Nacional de Monitorização de Moluscos Bivalves que falei anteriormente, porque o fitoplâncton nocivo não é nada mais, nada menos do que microalgas que ocorrem naturalmente no meio marinho e que produzem toxinas essas que são muito fáceis de se acumular em bivalves, por serem organismos filtradores, e que, para terem uma ideia, estas biotoxinas podem ser divididas em 3 síndromes, que são as diarreicas, paralisantes diarreicas, paralisantes e amnésicas. Pronto, estava a me esquecer desta. E, portanto, percebem aqui a importância de fazer uma monitorização regular, neste caso dos bivalves. Também fazemos, para além da monitorização de fitoplâncton, uma monitorização do zooplâncton, a monitorização de nutrientes e da eutrofização e a componente então da monitorização de vários contaminantes antropogénicos. Eu pertenço então ao grupo de contaminantes, em que aqui no IPMA temos então os contaminantes orgânicos, em que nos focamos essencialmente nos pHs e PCBs e que fazemos a análise por cromatografia gasosa. Temos os metais, em que fazemos a análise por ICP-MS, e mais recentemente temos também os microplásticos, dos quais vos vou falar agora. Então, é um tema que está muito na moda, ou que está a ser muito debatido pela sociedade em geral, porque a verdade é que desde os anos 50 que o crescimento de plásticos tem sido exponencial. Eles estão presentes nos diferentes setores da sociedade: embalagens, construção, indústria automóvel, dispositivos eletrónicos, nos têxteis, na agricultura e na saúde. E, portanto, não é de estranhar que em 2019 o consumo europeu de plástico tenha sido nada mais, nada menos do que 50,7 milhões de toneladas. E os plásticos, no fundo, vieram melhorar muito a nossa qualidade de vida e eles existem, ou é possível existirem nestes diferentes setores, porque na verdade os plásticos não são nada mais, nada menos do que um conjunto de diferentes polímeros com características muito próprias. E aqui neste slide estão os polímeros que são mais produzidos. E cada qual tem as suas características próprias, que são usados determinados mais numa determinada indústria e outros noutra. Por exemplo, para a produção de embalagens, é muito comum usar-se o polipropileno, o PP, os polietilenos e o PET, por exemplo. Para além disso, há a possibilidade de incorporarem aditivos
que lhes conferem outras características que são vantajosas para nós. Por exemplo, um retardante de chamas é adicionado muitas vezes em plásticos que vão ser usados nos dispositivos eletrónicos e que nos conferem a nós uma enorme segurança. Portanto, eu costumo dizer que os plásticos, na verdade, não são o vilão, o problema somos nós e a forma como fazemos a gestão de todo este plástico e dos resíduos plásticos. E com esta produção e consumo exagerado de plástico, não é de estranhar que eles existam agora de forma abundante nos nossos oceanos, com diferentes tamanhos, formas e cores, e há um estudo que diz que 92% dos plásticos no ambiente têm uma dimensão inferior a 5 milímetros. E esta dimensão inferior a 5 milímetros é o que caracteriza os microplásticos. São todas estas partículas com dimensões inferiores a 5 milímetros. E podemos ter os chamados microplásticos secundários, que são aqueles microplásticos que resultam da fragmentação de plásticos de maiores dimensões, e os microplásticos primários, que são, por exemplo, as microbeads, que são usadas nos esfoliantes, ou os pellets, que são as resinas plásticas que são usadas para a produção de todo o plástico. Como dizia, os plásticos e os microplásticos estão presentes em todos os ambientes, desde as áreas mais costeiras até a áreas mais remotas, como, por exemplo, os giros, que não são nada mais, nada menos do que correntes, as zonas de convergência de correntes, em que o lixo é transportado das zonas costeiras até as zonas remotas. Já foram encontrados no Ártico, na Antártida, em pigmeus da Antártida, por exemplo, na Grande Barreira de Coral, e também acabam por estar ou haver a possibilidade de interagirem com os diferentes organismos nos diferentes níveis tróficos. Isto depois traz o problema dos efeitos nefastos nos ecossistemas e nos próprios organismos. Os mais falados é a possibilidade de asfixia, a bloqueio do tubo digestivo, lesões, que são os chamados efeitos físicos, mas também efeitos como serem disruptores endócrinos, e para além disto tudo, ainda estão associados a eles outros contaminantes, outros químicos, que podem ser os tais aditivos, como o tal retardante de chamas que falei atrás, que já estão incorporados na produção do plástico, ou serem outros contaminantes que já existem no ambiente e que absorveram ao plástico. Aqui no IPMA vou agora falar muito rapidamente sobre como é que fazemos então a amostragem e o processamento de amostras e toda a caracterização. Nós fazemos a amostragem de todas as matrizes ambientais. Por exemplo, nas praias, o que fazemos... Nas praias, o que fazemos é uma linha de 100 metros na praia-mar e amostramos 10 pontos ao longo dessa linha de 50 por 50 centímetros e recolhemos os primeiros 5 centímetros da superfície. No nosso caso, aqui no IPMA, apenas fazemos a monitorização de microplásticos com dimensões superiores a 1 milímetro. Esta areia toda é crivada e recolhemos as amostras para serem caracterizadas em laboratório. Na recolha, também fazemos a recolha de sedimentos do fundo marinho, em que temos estes dispositivos que podem ser usados, que depende um bocadinho do objetivo do estudo. Por exemplo, neste caso, o Multicora é muito usado para se quisermos, por exemplo, perceber a distribuição vertical dos microplásticos no sedimento, em que fazemos secções e podemos analisar separadamente cada secção. Quando chegamos ao laboratório, secamos este sedimento todo, fazemos uma pré-digestão da matéria orgânica que está associada ao sedimento para facilitar depois a separação por densidade. Esta separação por densidade vai fazer com que os microplásticos que são mais leves fiquem a flutuar e que o sedimento deposite, e depois filtramos o sobrenadante. Na coluna d'água, acabamos por usar todos estes dispositivos
as redes bongo e as mantas é aquilo que mais usamos, porque as redes, na sua globalidade, permitem mostrar maiores quantidades de água. A diferença entre as redes bongo é que fazem uma amostragem vertical na coluna d'água, enquanto que a manta, por exemplo, faz apenas um arrasto da superfície. Aqui está um bocadinho a mostrar um arrasto. Este aqui acho que o mais interessante até seria o outro vídeo, que mostra os copos de recolha e nós a fazermos a recolha, porque basicamente a água passa e todo o material fica recolhido nestes copos de recolha, que basicamente depois acabamos por verter para um outro recipiente e levar para o laboratório. Em laboratório, o que acabamos por fazer? Mais uma vez, uma filtração, e temos mais um filtro para ser analisado e caracterizado à lupa. Na parte também acabamos por fazer alguns estudos com organismos. Nos organismos temos feito essencialmente em peixe, e o que fazemos é recolher primeiro todos os parâmetros biológicos do indivíduo, como o peso e as medições, e geralmente para a monitorização fazemos a remoção do sistema digestivo, ou seja, dos estômagos. Não quer dizer que não possamos fazer outros tecidos, mas para uma monitorização rotineira são os estômagos. Fazemos um tratamento, uma digestão alcalina destes tecidos, e depois mais uma vez temos a filtração e a obtenção do filtro. Para fazer a caracterização, basicamente estes filtros depois são analisados à lupa e são caracterizados visualmente de acordo com a dimensão, a forma e a cor. Isto é importante porque a cor acaba por podermos fazer alguma relação mais biológica, de perceber se existe alguma preferência de ingestão por cor de algum peixe, por exemplo, de confundir a cor de um microplástico com a cor de uma presa natural, e as formas também para perceber, em termos de flutuabilidade, o mesmo tipo de polímero com diferentes formas pode afundar em vez de flutuar, o que seria de supor, por exemplo. Depois de fazermos esta caracterização visual, o que fazemos é uma caracterização química, e aquilo que mais usamos é uma técnica não destrutiva da amostra, em que temos aqui dois exemplos, Raman e FETIR. Nós aqui no IPMA usamos FETIR, que nada mais, nada menos é do que a incidência de um feixe infravermelhos, que faz a vibração das moléculas, e depois temos a obtenção de espectros assim, como podem ver nas imagens, que depois comparamos com a base de dados e conseguimos fazer a identificação dos polímeros. Depois trago-vos aqui um bocadinho alguns trabalhos que temos vindo a fazer. Este, por exemplo, só para verem, fizemos um estudo da acumulação de microplásticos em vários tecidos de 3 peixes pelágicos na costa portuguesa, o carapau, a sardinha e o biqueirão, e analisámos os estômagos, as brânquias e o músculo. Não é de estranhar que, no geral, os estômagos foi o tecido onde encontramos mais microplásticos, e o músculo o tecido em que encontramos concentrações mais baixas de microplásticos. Neste outro que fizemos, num outro estudo, foi tentar arranjar uma correlação entre a dieta destes peixes pelágicos e a presença de microplásticos nos seus estômagos. Então o que fomos fazer foi analisar todas as presas encontradas nos conteúdos estomacais e fazer também a análise do número de microplásticos encontrados nesses mesmos estômagos. E aqui à esquerda, só para terem uma ideia, a sardinha, que é o pil, a cavala e a boga, têm uma dieta muito semelhante entre elas, e no extremo oposto temos o carapau. Quando olhamos para este gráfico aqui da direita, vemos que o carapau foi a espécie que encontramos maior número de microplásticos por estômago, e as outras 3 espécies, a boga, a sardinha e o
e a Cavala foi as que apresentaram valores mais baixos de microplásticos. E o que nos apercebemos é que estas três espécies, se alimentam de presas com dimensões mais pequenas e conseguimos perceber que havia uma relação entre a acumulação de microplásticos com presas de maiores dimensões. E este outro trabalho, por exemplo, foi feito uma recolha de águas ao longo da costa portuguesa e depois conseguimos perceber, por exemplo, que na nossa costa existe um aumento na abundância de microplásticos de norte para sul. E assim, muito resumidamente, é isto, acho que até fui bastante rápida. Se tiverem alguma curiosidade, está aqui o meu e-mail, podem entrar em contato comigo para conhecer o laboratório, ou mesmo se quiserem fazer um estágio ou alguma proposta de tese. E acho que é tudo. Obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Clara, pela apresentação. Isto é um tema bastante controverso e agora com bastante popularidade nos dias que correm. Não sei agora se alguém aqui da plateia tem alguma questão. Senão eu perguntava aqui. Porquê que a acumulação dá-se mais de norte para sul? É devido às correntes? Nós ainda estamos a estudar essa parte, mas provavelmente será por causa da deriva litoral, porque estas amostragens foram feitas no verão e nesta altura as correntes são predominantes de norte para sul também e poderá ser por aí e termos encontrado esta relação. Poderá ser uma das hipóteses, mas ainda está em estudo. Ok. O facto de, eu por acaso não tinha noção, de 92% dos plásticos serem inferiores a 5 milímetros é uma coisa bastante gravosa. Sim, é assustador. Porque vê-se que a poluição é muito maior do que se esperava. É verdade, mas também é fácil de perceber estes valores, se pensarmos que um item grande de plástico, quando começa a fragmentar, se vai transformar em milhões de pequenos microplásticos. Por isso não é também de estranhar estes valores. Não são tão visíveis, claro, a olho nu, mas estão lá. Exato. E, por exemplo, vocês têm que fazer muitas análises, não digo diariamente, mas sensivelmente, mensalmente, em todos os pontos do país. No caso dos microplásticos. Acho que perdi. Sim. No caso dos nós na verdade, neste momento, em termos de monitorização, temos uma obrigação, ou seja, Portugal tem uma obrigação. Agora não sei se me vou alongar muito nisto, mas porque não sei se já ouviram falar, mas existe uma diretiva europeia, que é a Diretiva Quadro Estratégia Marinha, que basicamente os Estados-membros têm dever ou responsabilidade de monitorizar as suas águas para estas estarem em bom estado ambiental e basicamente essa avaliação é feita tendo em conta 11 descritores e um desses descritores é o lixo marinho que está dividido no macro lixo e no micro lixo. E no micro lixo entra os microplásticos. Não é preciso, ou seja, não há uma obrigação semanal, mas há uma obrigação, nem que seja, isto é por ciclos, de apresentar o estado dos outros escritores, mas neste caso o estado dos microplásticos, o estado do ambiente, tendo em conta os microplásticos, num período de 6 anos, 6 em 6 anos, mais ou menos. Por isso, convém fazer, nem que seja, pelo menos uma vez ao ano. Estas análises são muito demoradas, também é importante referir, mas sim. E aquele trabalho ali que foi feito com as águas foi obviamente
na parte das águas foi numa campanha do IPMA, com um navio de investigação, em que se fez essas recolhas. Ok, obrigado. Não sei se respondi. Sim, percebi. Obrigado. Não sei se mais alguém quer fazer. Eu queria fazer uma pergunta. Nessas imagens estão a fazer análises? Nestas aqui? Sim, e já agora no canto superior esquerdo, isso são Está plásticos? aqui. Isto são os pellets, são pellets que se confundem, que se encontram na praia e passam muito despercebidos por pedras. E isto foi uma amostragem que foi feita no Baleal e tinham acabado de fazer até uma limpeza de praia, mas que na verdade as pessoas percebe-se melhor as embalagens e tudo mais, o macro lixo, é mais fácil de limpar. Mas tinham feito há uma semana uma limpeza de praia e vejam, isto foi em nada, isto foi sei lá, 1 metro por 1 metro, foi um cantinho assim, pequenino. E foi isto que encontramos de microplásticos. É uma coisa que é muito abundante e é assustador, porque no fundo isto é matéria-prima para a produção dos plásticos. E se vocês agora forem à praia, comecem a ver e vão encontrar em todo lado e vão ver que é mesmo assustador. E sim, o resto são tudo análises no mar. Aqui estávamos a fazer mantas, aqui era sedimentos. Sim, são tudo amostragens em campo para a recolha de microplásticos. Aqui há algumas que também não só, também de contaminantes, mas sim. Pois é, que eu olhei para a imagem e pensava que eram pedrinhas ou assim. Não. Eu até, peraí, vou só me levantar que eu estou aqui no meu gabinete, só para verem. Nós até temos uma coisa que sempre que vamos à praia, fazemos a amostragem certa e vamos enchendo, não sei se estão a ver a minha imagem, isto são pellets. Isto foi em nada, sempre fazemos a amostragem que eu mostrei na linha de 100 metros e depois perdemos um bocadinho, e é pouquinho em cada uma das vezes, de uma forma livre, recolhemos um bocadinho de microplásticos. E temos vindo a juntar mesmo muitos pellets. Agora está aqui em decoração do meu gabinete. Não sei se mais alguém tem alguma... Nada. Não sei se mais alguém tem alguma questão ou alguma curiosidade. Parece que não. Pronto, se ninguém tiver mais questões, eu dava por terminado. Agradecer aqui à doutora Clara. Pronto, dava assim por terminada a nossa Job Shop, foi a última apresentação desta semana. Agradecer novamente ao ITMA pelas palestras que nos deram hoje, porque foi essencialmente a grande parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E mais uma vez, agradecer neste caso esta apresentação, porque lá está um tema assim com tanta importância, é mesmo bom estar a apresentar estes factos. E pronto, obrigado doutora Clara, mais uma vez, obrigado a todos e dava assim por encerrado. Obrigada eu pelo convite. Obrigado.